A Serra Pelada era um lugar implacável, onde a ambição deixava pouco espaço para superstições. Mas entre os garimpeiros, havia um medo que nem o ouro conseguia apagar. A história da mulher que vagava pela trilha do ouro. Era um caminho estreito e sinuoso que ligava os acampamentos às áreas de escavação. Quem precisava andar por ali à noite sabia que não estava sozinho, mesmo que os olhos não vissem nada. Elias era um daqueles garimpeiros que não acreditavam em lendas. Para ele, a trilha do ouro era só mais um atalho para os lucros. Era um homem robusto, de sorriso fácil, que gostava de tirar sarro dos medos alheios. Mas naquela noite, o Elias que voltou ao acampamento era outro. Lembro como se fosse ontem. Ele entrou na tenda ofegante, com os olhos arregalados e a pele tão pálida que parecia ter visto a morte. Ela estava lá, bem na minha frente. Ele murmurava, quase sem fôlego. Todos no acampamento se juntaram ao redor dele, mas ele se recusava a contar os detalhes. Só dizia que era a mulher. No dia seguinte, alguns riram da história, dizendo que Elias devia ter bebido demais ou confundido uma sombra com algo sobrenatural. Mas eu sabia que era mais sério. Aquele homem nunca tinha demonstrado medo de nada antes. Ele mal tocou na comida naquele dia e passou boa parte do tempo sentado em silêncio, olhando para o vazio. O que me deixou mais inquieto foi quando ele me chamou de lado naquela mesma noite. Carlos, eu vi ela de perto. Não era imaginação. Ela estava com um vestido branco, mas tinha manchas escuras, parecia sangue. Os olhos dela não eram normais. Não sei explicar, mas aquilo não era humano. Eu quis acreditar que Elias estava exagerando, mas algo na expressão dele me fez pensar o contrário. Ele parecia quebrado. A verdade é que, no fundo, ninguém gostava de falar sobre a mulher da trilha. Diziam que ela era uma assombração que punia quem tinha sangue nas mãos, especialmente os que matavam ou roubavam por ouro. As histórias variavam, mas o ponto comum era sempre o mesmo. Os encontros com ela terminavam mal. Algumas versões diziam que ela era uma garimpeira assassinada por seus companheiros, que a deixaram para morrer em uma das trilhas enquanto fugiam com seu ouro. Outras falavam que ela era uma entidade antiga, ligada à própria Terra da Serra, que aparecia para proteger o ouro de quem tentava usá-lo de maneira egoísta. Na manhã seguinte, Elias sumiu. Não levou seus pertences nem avisou ninguém. Só desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Procuramos por ele durante dias, mas a busca foi em vão. Alguns disseram que ele deve ter fugido de medo, mas eu sabia que Elias não era o tipo de homem que fugia. Pouco tempo depois, outro garimpeiro chamado Nestor, conhecido por se gabar de como conseguia ouro emprestado dos outros, relatou algo similar. Disse que viu uma mulher na trilha, parada ao lado de uma árvore. Ela não disse nada, só o encarou, mas ele sentiu que estava sendo julgado. Nestor riu da situação enquanto contava a história. Mas naquela mesma noite, abandonou o acampamento às pressas. O que era ainda mais estranho é que ninguém jamais encontrava os que desapareciam. Era como se fossem engolidos pela floresta, ou pior, pela própria terra. As histórias sobre a mulher continuaram a crescer, e muitos garimpeiros evitavam passar pela trilha à noite. Alguns, inclusive, começaram a deixar oferendas de comida ou pequenos pedaços de ouro, na esperança de apaziguar o que quer que estivesse ali. Uma noite, tomei coragem para perguntar a um dos mais velhos do acampamento sobre a lenda. Ele era conhecido por ser reservado, mas concordou em falar comigo. Essas terras têm olhos, rapaz. O que a gente faz aqui não fica escondido. Você acha que só porque as pessoas não veem, a terra não vê? Essa mulher, seja o que for, ela não esquece. Continuei ouvindo, fascinado e apavorado ao mesmo tempo. Ele contou sobre outros desaparecimentos, cada um com uma ligação ao ouro roubado
ou a atos violentos cometidos por ganância. Se a trilha está quieta, você passa, mas se ouvir passos atrás de você, não olhe. Nunca olhe. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente. E foi nessa mesma noite que eu mesmo comecei a sentir que algo estava errado. As noites na Serra Pelada começaram a pesar. Eu não podia mais ignorar os sinais. Cada passo na trilha parecia mais pesado, mais ameaçador. Uma sensação de desconforto constante tomava conta de mim, como se algo ou alguém estivesse me observando de perto, esperando o momento certo para agir. E não era só comigo. Os outros no acampamento começaram a sentir a mesma pressão. O medo pairava no ar, uma atmosfera de tensão que ninguém conseguia dissipar. Foi na noite em que o sol finalmente se pôs atrás das montanhas que eu decidi seguir a trilha sozinho. Não sabia o que me motivava. Se era a curiosidade, a coragem ou algo mais sombrio que me impelia a ir adiante. Mas eu precisava entender o que estava acontecendo. E mais do que isso, precisava saber se as histórias eram realmente verdadeiras. Eu caminhei pela trilha com a lanterna na mão, cada passo ecoando na escuridão da floresta. O som dos meus próprios pés parecia amplificado, e o vento cortava a vegetação com uma intensidade inquietante. Algo estava estranho ali, e eu podia sentir. A cada curva da trilha, parecia que o ar ficava mais denso, mais pesado, como se a própria terra estivesse me engolindo aos poucos. A sensação de ser seguido aumentava a cada passo. Olhava para trás e não via nada, mas sentia como se os olhos de alguém ou algo estivessem fixados em mim. As árvores ao meu redor pareciam formar uma barreira, bloqueando a visão do resto da serra. E foi quando cheguei a uma pequena clareira perto de um córrego que eu a vi. A mulher estava ali, parada à margem do rio, olhando para mim com uma expressão vazia e sem emoção. Seu vestido branco, que antes parecia suave à luz da lua, agora parecia pesado, manchado com algo escuro. E era sangue. Não havia como negar. A mesma visão que Elias tinha descrito. A mesma mulher que todos diziam que nunca deveria ser vista. O olhar dela era fixo, intenso, e não havia nada de humano naquele olhar. Eram olhos que pareciam atravessar a alma. O medo tomou conta de mim imediatamente. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam paralisadas, como se algo me segurasse no lugar. O ar estava carregado de uma tensão que quase me fazia sentir como se estivesse afundando no chão. Ela não disse nada, não se moveu, apenas me encarou. Eu sabia que, se fizesse qualquer movimento, a história de Elias e Nestor seria minha. Mas a curiosidade, a vontade de entender o que estava acontecendo, me impeliram a dar um passo à frente. Quando fiz isso, ela levantou a mão lentamente e, no exato momento, o som de passos pesados começou a surgir de algum lugar atrás de mim. Olhei rapidamente, mas não vi ninguém. Foi quando a mulher começou a falar. Sua voz era suave, quase um sussurro, mas o que ela disse ecoou na minha mente como uma sentença de morte. Você tem ouro nas mãos. Agora você paga. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, um som ensurdecedor de rochas caindo e árvores quebrando me envolveu. A terra parecia tremer sob meus pés. O medo me dominou completamente, e a única coisa que consegui fazer foi virar e correr. Mas à medida que corria, sentia como se a própria serra estivesse tentando me prender. As sombras pareciam se esticar, me perseguindo, tentando me alcançar. A mulher da trilha continuava atrás de mim, mas quando olhei uma última vez, ela já não estava mais lá. O que restava era o som de sua voz ressoando em minha cabeça, como se estivesse ecoando pelas montanhas. Cheguei de volta ao acampamento horas depois, exausto e com o corpo tremendo de pavor. Os outros me olharam com desconfiança, sem entender o que eu tinha visto, mas todos sabiam
que algo tinha mudado. Elias e Nestor estavam longe, mas, de alguma forma, seus destinos estavam ligados ao que eu acabara de presenciar. A mulher da trilha não era apenas uma lenda. Ela era real, e ela estava vigiando a Serra Pelada, esperando aqueles que ousavam tocar no ouro com as mãos manchadas de sangue. Nas semanas seguintes, muitos garimpeiros deixaram a serra. Os rumores sobre a mulher se espalharam ainda mais, e ninguém mais se atrevia a passar pela trilha à noite. Mas, a cada garimpeiro que desaparecia, eu sentia que a história não acabava por ali. A mulher da trilha continuava a andar pela serra, vigiando, esperando. E a cada dia que passava, sentia como se a minha própria alma estivesse se tornando parte daquele lugar amaldiçoado. E talvez, por mais que tentássemos, ninguém fosse capaz de escapar do que aconteceu na Serra Pelada. Naqueles dias de garimpo frenético, a Serra Pelada estava cheia de histórias. Cada garimpeiro tinha a sua, e a maioria envolvia ouro, sacrifícios e aqueles mistérios que pareciam maiores do que qualquer explicação lógica. Mas havia uma história que circulava com mais intensidade entre os homens, uma história sobre um garimpeiro estranho que ninguém conhecia, mas todos sabiam que ele estava lá. Eles chamavam ele de o Homem do Chapéu Dourado. Dizia-se que esse homem aparecia do nada, sempre em pleno fim da tarde, quando o sol estava prestes a se pôr atrás das montanhas. Ele nunca parecia envelhecer. O tempo não passava para ele. Suas roupas eram impecáveis, e o que mais chamava a atenção era o chapéu dourado que ele usava, brilhante, com um brilho que parecia refletir a luz de um jeito que nenhum outro chapéu seria capaz. Ele nunca falava muito, mas sua presença era marcante. Todo garimpeiro que o via sabia que ele estava ali para algo muito maior do que ouro. O mais curioso, no entanto, era o fato de que esse homem nunca ia embora sem antes deixar uma quantidade impressionante de ouro. Ele carregava baldes cheios do metal precioso, mas ninguém sabia de onde ele vinha ou o que ele fazia com o ouro. Era como se ele tivesse uma fonte inesgotável de riqueza, algo impossível de compreender para aqueles que lutavam dia após dia para encontrar um punhado de ouro. Os rumores sobre ele eram ainda mais assustadores. Alguns diziam que ele tinha feito um pacto com forças sobrenaturais, que o mantinham jovem e rico enquanto ele vivesse ali, na Serra Pelada. Outros, mais assustadores, afirmavam que ele não era um homem comum, mas sim o próprio diabo disfarçado, vindo para coletar as almas daqueles que se perdessem em seu caminho. Mas a verdade era que ninguém sabia. E o mais estranho de tudo era que, apesar de todos falarem sobre ele, ninguém tinha um nome para aquele homem. Eu mesmo nunca imaginei que iria encontrá-lo, mas um dia, a curiosidade me levou até ele. Foi numa tarde qualquer, quando eu e alguns amigos saíamos para dar uma olhada na área de garimpo mais afastada da serra. O sol estava baixo e o calor já começava a diminuir, o que tornava o ambiente um pouco mais suportável. Quando chegamos perto de um pequeno riacho, avistamos uma figura à distância. Era ele. O Homem do Chapéu Dourado estava ali, parado, com o seu balde de ouro ao lado. Ele não parecia estar minerando, mas sua presença era impossível de ignorar. Suas roupas estavam imaculadas, como se ele não tivesse se sujado nem um pouco, apesar da lama que cobria tudo à nossa volta. E o chapéu, o brilho dourado, refletia a luz do sol de uma maneira que parecia quase sobrenatural. Era como se o próprio ouro estivesse em sua essência. Eu estava tão surpreso que fiquei parado por um momento, tentando entender se aquilo tudo era real. O Homem do Chapéu Dourado, o sujeito sobre o qual todos falavam, estava ali na minha frente. Ele me olhou por um instante e, mesmo à distância,
Eu senti o peso de seu olhar. Ele não sorriu, não disse nada. Apenas me observou com uma calma assustadora. Foi então que ele começou a caminhar na nossa direção. Eu não sabia o que fazer, mas algo me dizia que eu não deveria desviar o olhar dele. Quando ele chegou perto de mim, parou por um momento, ainda em silêncio. Ele olhou para o balde de ouro e eu segui seu olhar, vendo o brilho intenso do metal como se fosse uma coisa viva. Era um ouro puro, mais brilhante do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. Não havia dúvida de que aquilo era mais do que só uma riqueza material. Parecia carregar algo mais profundo, algo perigoso. Foi então que ele falou com uma voz grave, que ecoou pela serra, como se o som fosse amplificado pela própria terra. O ouro que vocês buscam tem um preço. Todos que o pegam se endividam com algo maior. Aquelas palavras me congelaram. Eu não sabia se ele estava falando de uma dívida literal, algo financeiro, ou se havia algo muito mais sombrio por trás de sua fala. Mas o medo começou a crescer dentro de mim, e uma sensação de desconforto tomou conta de todo o meu ser. O homem do chapéu dourado, aquele que parecia imune ao tempo e à dor, estava me dizendo que o ouro que tanto buscávamos não era algo que poderia ser conquistado sem consequências. Eu tentei responder, perguntar o que ele queria dizer, mas antes que pudesse abrir a boca, ele se virou e começou a se afastar. De repente, o brilho dourado de seu chapéu ficou cada vez mais distante, até desaparecer por completo na mata da serra. Não houve uma despedida. Ele simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Fiquei parado, sem saber o que fazer ou pensar. O que eu acabara de ver? Eu, que havia vindo para a serra atrás do ouro como todos os outros, agora me sentia mais perdido do que nunca. Algo naquele encontro não parecia certo. E quando voltei para o acampamento, não consegui tirar o homem do chapéu dourado da minha cabeça. Suas palavras ecoavam em minha mente, e a cada dia que passava, a sensação de que aquele encontro tinha sido mais do que uma simples ilusão aumentava. A Serra Pelada, com sua terra fértil de ouro, agora parecia muito mais ameaçadora. Eu não sabia se o homem que eu havia visto era real ou se fazia parte de algum tipo de lenda local. Mas algo me dizia que, assim como ele, o ouro que tanto buscávamos estava mais ligado ao perigo do que à fortuna. Mas quem poderia resistir a tanto ouro? Quem não cairia na tentação de tentar? Eu sabia que meu destino já estava selado, mas o que mais me aterrorizava era o fato de que talvez já fosse tarde demais para voltar atrás. Nos dias seguintes ao meu encontro com o homem do chapéu dourado, a figura dele não saía da minha mente. Aqueles olhos penetrantes, o brilho do chapéu e as palavras que ele disse. O ouro que vocês buscam tem um preço. Todos que o pegam se endividam com algo maior. Eu não sabia o que pensar. Havia algo muito estranho naquele homem, algo que não se podia simplesmente ignorar. Enquanto tentava entender o que ele quis dizer com aquelas palavras, algo começou a mudar nos outros garimpeiros. Não demorou muito para que os rumores começassem a circular. Alguns homens que se aproximaram do misterioso garimpeiro começaram a agir de maneira estranha. Eles falavam sozinhos, pareciam assustados, e alguns não conseguiam mais dormir. Outros, como Jacó, simplesmente desapareceram. Jacó, conhecido por ser um dos mais valentes do acampamento, tinha se aventurado sozinho até o local onde o homem apareceu. Depois de falar sobre ele por alguns dias, ele sumiu sem deixar vestígios. A barraca de Jacó estava vazia, e ninguém sabia onde ele tinha ido. Só sabiam que ele tinha ido para o local onde o homem do chapéu aparecia e nunca mais voltou. Foi quando comecei a juntar as peças. O homem, o chapéu dourado, o ouro brilhante e os desaparecimentos. Eu sabia que havia algo muito mais sombrio por trás de tudo aquilo.
O ouro que ele trazia não era comum. Tinha um brilho peculiar, quase sobrenatural. E quem tocava esse ouro parecia ser marcado, como se algo muito pior os esperasse. Decidi que não poderia ficar ali por mais tempo. As palavras do homem ressoavam na minha mente, e eu sabia que minha vida também estava em perigo. Antes de sair, conversei com Zé do Ouro, um velho amigo que conhecia a serra como ninguém. Quando soube do desaparecimento de Jacó, Zé me disse: "Você também viu ele, né? O homem do chapéu. Não se engane. Ele não é de carne e osso. Aqueles que pegam o ouro dele acabam se endividando com algo muito mais terrível. Mas o que ele quer? Por que aparece?" Perguntei, sem conseguir esconder minha dúvida. Zé hesitou antes de responder. "Eu não sei direito, mas dizem que o ouro dele não é deste mundo. Talvez ele seja um espírito ou um demônio. Sei lá. Mas quem leva esse ouro sempre paga um preço. E a conta nunca é pequena." Eu não sabia o que pensar, mas algo me dizia que a melhor escolha seria sair dali o quanto antes. A cada dia que passava, a sensação de que a Serra Pelada escondia algo muito mais profundo, algo além do ouro, crescia em mim. Fui até o local onde Jacó tinha desaparecido. O lugar estava calmo, quase sombrio. Não havia sinais de luta ou desespero. Só o vazio. O vento passava pelas árvores, mas eu tinha a sensação de que algo estava me observando. Algo que não queria ser visto. Conforme fui me afastando da serra, o sentimento de que o homem do chapéu ainda estava ali, em algum lugar, me acompanhou. Os desaparecimentos, os sussurros sobre o ouro amaldiçoado, tudo isso me deixou com a certeza de que algo muito maior estava acontecendo ali. O ouro que ele trazia não era apenas um metal precioso. Era uma armadilha, uma tentação que cobria algo muito mais terrível. Com o tempo, a memória do homem do chapéu dourado se tornou uma sombra constante na minha vida. Eu sabia que nunca teria respostas sobre ele ou sobre o que ele queria. Mas uma coisa ficou clara: o ouro, aquela riqueza que parecia ao alcance de qualquer um, não era um presente, era uma maldição. E quem ousasse aceitá-lo acabaria pagando o preço. A Serra Pelada, com seus mistérios e suas promessas, não era mais um lugar de busca por fortuna. Era um campo de provas, onde os garimpeiros eram testados não apenas pela força, mas pela própria alma. Cheguei na Serra Pelada com apenas uma mala e o sonho de ficar rico. O ouro parecia estar em toda parte, mas junto com ele estavam as histórias que os mais velhos contavam. Falaram-me de áreas amaldiçoadas, onde ninguém devia pisar, e de garimpeiros que simplesmente desapareciam. Mas eu era jovem, cheio de energia, e não acreditava nessas histórias. Eu queria era cavar meu pedaço de terra e encontrar meu ouro. Nos primeiros dias, a serra parecia um lugar fácil. O sol quente e a poeira, mas o ouro estava lá. Em todos os cantos, em todas as mãos. Os homens falavam de como haviam encontrado veios inteiros de ouro, e eu não podia esperar para começar. Trabalhei sem parar, dia após dia, cavando, escavando, acreditando que logo encontraria um filão que me faria rico. Porém, aos poucos, fui começando a perceber algo estranho. Os garimpeiros mais antigos não sorriam muito. Quando começavam a falar sobre o lugar, ficavam com o olhar distante, como se algo os incomodasse. Algumas noites, escutava murmúrios que vinham das barracas ao redor. Mas sempre ignorava, acreditando que era apenas o cansaço. Afinal, todos estavam ali pelo mesmo objetivo. Certa noite, decidi ir até a fogueira onde os mais velhos se reuniam. Queria entender melhor as histórias que ouvi de passagem. Quando cheguei, estavam contando histórias do lugar. Mas havia algo na conversa que me fez franzir a testa. Um homem de cabelo grisalho, com expressão cansada, falou de algo que ninguém queria discutir abertamente. Ele olhou para os lados, como se temesse ser ouvido.
Vocês sabem, ele começou, a voz baixa. A serra pelada nunca dorme. Não importa a hora. Sempre há alguém cavando. Sempre há alguém procurando. Mas o pior é o que acontece quando a noite cai. Alguns de nós começaram a ouvir coisas, vozes, como se o próprio garimpo estivesse vivo. Eu ri, tentando relaxar a atmosfera, mas ele não estava brincando. Eu mesmo ouvi, várias vezes. Continuou, ainda mais baixo. As vozes falam coisas que ninguém entende, sussurram em nossos ouvidos, e quando olhamos, não tem ninguém ali. Não é o cansaço, não é o vento. Eu já vi outros desaparecerem, e depois ninguém mais fala deles. Simplesmente somem. Aquelas palavras me incomodaram, mas tentei não dar muita atenção. Sabia que o ouro estava ao meu alcance, e nada ia me parar. Mas aquela noite, as vozes começaram. No começo, achei que fosse um sonho, o cansaço falando mais alto. Mas conforme o tempo passava, a sensação de que não estava sozinho aumentava. Algo estranho estava acontecendo. À medida que a noite avançava, as vozes ficaram mais altas. Eram sussurros que pareciam vir do fundo da terra, como se algo ou alguém estivesse chamando. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Apenas o som das outras fogueiras e o barulho distante de homens cavando. Mas essas vozes não eram comuns. Eram palavras em um idioma que eu nunca tinha ouvido. Algo incompreensível, mas que parecia penetrar no fundo da minha mente. Fiquei paralisado, ouvindo, tentando entender o que estava acontecendo. As vozes não paravam, mas também não se manifestavam fisicamente. Eu estava com medo, e o medo não vinha apenas das vozes. Era como se a própria serra pelada estivesse me observando, como se o chão sob meus pés estivesse vivo e ciente da minha presença. O que quer que fosse, estava me vigiando. Fui até as barracas dos outros garimpeiros, mas ninguém parecia se importar. Todos estavam muito calados, como se aquele silêncio fosse natural. Aquela noite foi longa, mais longa do que qualquer outra noite que eu tivesse passado ali. A manhã chegou, e as vozes pararam, mas o medo ficou. O dia, que antes parecia claro e promissor, agora tinha uma sensação pesada. Eu não conseguia parar de pensar nas vozes, e o pior de tudo era que eu sabia que não estava sozinho naquela sensação. Eu não falava com ninguém sobre isso, mas sabia que algo havia mudado em mim. O garimpo não era só sobre ouro. Havia algo mais ali, algo que não se via, mas estava presente. Algo que ninguém poderia ignorar por muito tempo. Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo observado se intensificou. Durante o dia, eu ainda conseguia trabalhar, mas à noite era como se algo ou alguém estivesse perto, me vigiando. No começo, tentei convencer a mim mesmo de que era apenas o medo do desconhecido. A vida no garimpo era dura, e a pressão pelo ouro fazia todos parecerem um pouco mais nervosos. Mas a cada noite que passava, minha sanidade começava a ser testada. Foi em uma madrugada que as coisas mudaram. Estava sozinho, sentado perto de uma fogueira, tentando me aquecer do frio cortante, quando as vozes voltaram. Mas desta vez eram mais claras. Elas não vinham do fundo da terra, mas pareciam se originar em algum lugar muito próximo. O som parecia estar ao meu redor, como se fosse uma espécie de murmúrio coletivo. Aquela sensação de estar sendo observado se transformou em uma necessidade urgente de olhar para trás, de verificar o que estava ao meu redor. A sensação de não estar sozinho foi tão forte que decidi me afastar da fogueira e ir até as barracas. No caminho, vi outros garimpeiros, mas ninguém parecia perceber o que estava acontecendo. Eles continuavam cavando, como se nada de estranho estivesse ocorrendo. Foi então que vi o homem. Ele estava parado perto de uma das barracas, olhando para o vazio.
Seus olhos estavam fixos no horizonte, mas sua expressão era vazia, como se estivesse em outro lugar, em outra dimensão. Me aproximei devagar, sem saber o que fazer ou o que esperar. Quando ele me viu, não falou uma palavra. Ele apenas apontou para a estrada que levava ao centro do garimpo e disse, com uma voz que parecia distante: "Não vá até lá, ou você vai entender o que estamos dizendo." Eu não sabia o que ele queria dizer com aquelas palavras, mas havia algo muito estranho na maneira como ele falou. Era como se ele soubesse de algo que eu ainda não tinha descoberto. Algo que estava escondido, mas que, no fundo, eu já sentia. Naquela noite, o silêncio foi ainda mais pesado do que de costume. Fiquei acordado até tarde, ouvindo os sons ao meu redor, tentando entender o que estava acontecendo. Mas as vozes continuaram, e algo dentro de mim me dizia que a Serra Pelada estava mais viva do que eu imaginava. No dia seguinte, fui até o ponto que o homem me indicou. A área estava isolada, e havia uma sensação estranha no ar. O lugar parecia ser normal, mas ao mesmo tempo, eu podia sentir que havia algo mais ali. Algo que não podia ser explicado. Concentrei-me na terra, e à medida que cavava, percebi que não era só o ouro que estava escondido. Os ossos estavam lá. Não eram muitos, mas estavam ali, enterrados sob o chão como um segredo que ninguém deveria descobrir. Meu coração disparou e a visão me paralisou. O medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Não sabia o que fazer, mas uma sensação de urgência tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Enquanto me afastava rapidamente, olhei para trás e vi um homem se aproximando. Ele estava vestido de maneira diferente, com roupas rasgadas e um chapéu antigo. Ele parecia um garimpeiro, mas havia algo de estranho em sua postura. Ele não parecia estar ali por ouro. Ele me olhou fixamente, e quando nossos olhares se encontraram, ele sorriu. O sorriso era vazio, sem emoção. "Você viu o que não deveria ver", ele disse, com uma voz baixa, quase como um sussurro. "Agora não tem mais volta." Eu não sabia o que aquilo significava, mas algo me dizia que naquele momento eu tinha sido marcado. Eu já sabia que a Serra Pelada não era um lugar comum. O ouro ali tinha um preço, e alguns pagavam com suas vidas. Saí dali, mas não consegui parar de pensar no que vi. O ouro da Serra Pelada não era apenas riqueza material. Havia algo mais profundo e sombrio no coração daquele lugar. Algo que estava ligado à terra, aos ossos, e ao preço que os homens pagavam por tentar dominar o que não deviam. Eu sabia que, ao sair dali, a Serra Pelada não me deixaria em paz. O lugar estava em mim, e a sensação de ser vigiado nunca desapareceu. Não eram apenas as vozes. Era o próprio garimpo, com seu espírito antigo e sua maldição, que agora me seguia.